Olá, aqui é o Apóstolo Rogério, quero partilhar uma palavra de Deus com vocês. Hoje quero falar um pouquinho sobre o apostólico e já quero dizer nesse início que Moisés é um dos primeiros apóstolos, porque ele é um dos primeiros a serem enviados por Deus. Apóstolo significa enviado, né? Então tem um texto que nós podemos falar um pouco sobre esse encontro em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 2, que diz assim, meus queridos: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés. Respondeu-lhe: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Agora prestem bem atenção, meus queridos. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Jebuseu e do Eveu. Amém, meus queridos? Moisés tem um encontro com Deus na sarça, e perceba uma coisa: Deus está em todos os lugares, mas ele escolheu aquela sarça para manifestar a sua presença e falar com Moisés. Homens apostólicos, eles precisam ter uma experiência com um Deus vivo, e esse texto mostra muito do nosso Deus que é vivo, meus queridos. Porque Deus, quando se apresenta para falar com Moisés, ele fala algo tremendo. Ele fala assim: certamente eu tenho visto, aleluia, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que enxerga. Ele enxerga as aflições, ele enxerga as lutas, ele enxerga as nossas dificuldades. O nosso Deus não é um Deus que não vê, mas é um Deus que enxerga cada situação das nossas vidas. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer assim: certo, também eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Ou seja, quando o teu povo clama, Deus ouve. Quando nós clamamos, Deus ouve. Deus tem escutado a cada um de nós. Deus tem escutado o seu clamor. Deus tem escutado a sua oração, porque o nosso Deus é um Deus que vê, ele é um Deus que ouve. E ele vai dizer mais: e eu conheço as suas dores. Percebe? Ele é um Deus de compaixão, ele é um Deus que vê, é um Deus que ouve e é um Deus que conhece. Ele conhece cada dor dos seus filhos. Ele conhece a dor de cada um daqueles que o buscam dia e noite. Ele não é um Deus de longe, como nós víamos na mitologia grega, um Deus lá no céu, no Olimpo, controlando os homens aqui embaixo, mas não, ele é um Deus de conhecimento de causa. Ele conhece a sua dor. Mas ele também não é um Deus parado. A palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, eu desci para livrá-los. Ou seja, meus queridos, o nosso Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que conhece, mas é um Deus que se move também. Ele não é um Deus que fica parado e não opera, mas ele é um Deus que opera em favor de todos aqueles que esperam nele. Portanto, nós, que somos apostólicos, homens de envio, precisamos andar nesse conhecimento de um Deus vivo, de um Deus que vê, de um Deus que ouve, de um Deus que conhece e de um Deus que se move. Deus tem movido a cada dia em favor dos seus filhos que clamam dia e noite. E eu quero te dizer nesse vídeo que o Senhor tem ouvido as suas orações. Ele tem visto você, tem visto os seus sofrimentos. Ele conhece as suas dores. E ele não vai ficar parado, mas ele se move em favor dos seus filhos que clamam dia e noite. Amém, meus queridos? Deus abençoe a sua vida. Se vemos no próximo vídeo. Até a próxima.